Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno AZ, o seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. E antes de qualquer coisa, se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho, dê o joinha, porque isso ajuda muito a gente. E eu tenho certeza que você vai adorar o episódio de hoje. Eu tenho uma convidada que já se tornou especial, porque além de ser uma pessoa que eu admiro nas redes sociais, se tornou uma amiga querida, uma pessoa mais próxima, que vem aqui pela segunda vez contar um pouco da sua história, né? Mudar a mentalidade das mulheres, posicionamento e poder contribuir aí com vocês. Minha grande amiga Letícia Pinheiro, psicanalista, delícia! Mentora de mulheres, das soberanas, né? Como você mesmo fala, e as suas soberanas, né? E mentalidade das mulheres. Obrigado, Lê, por você estar aqui mais uma vez de coração, viu? Obrigada, Bruno. Nossa, eu tô muito feliz. Você me convidou, já fiquei animadaça, porque eu adoro esse podcast. Primeira vez que a gente veio, que a gente falou de tanta coisa produtiva. Foi maravilhoso. Inclusive, teve até gente que me mandou mensagem falando que assistiu o podcast, que gostou bastante. E, nossa, é um prazer saber que eu tô aqui de novo compartilhando todo esse conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar a vida de todo mundo que tá assistindo aqui. Eu não tenho dúvidas que as pessoas vão sair daqui muito melhor depois que ver esse episódio, principalmente por você, né? E antes de começar esse bate-papo, queria só fazer um agradecimento especial aqui às pessoas que fazem esse podcast acontecer. Queria agradecer a El Rey Store, né? Por disponibilizar as roupas. Pra mim tá um pouco mais bem vestido aqui pra receber os convidados. Nossa, então, a El Rey Store, né? Você vai lá, vai ter o arroba deles aqui na descrição do vídeo. Roupas, moletom, né? Roupas de criança, feminina também. Tem muita mulher que gosta de usar as roupas da El Rey, né? Também tem a versão infantil deles, El Reizinho Store, pra você conseguir comprar as roupas aí para seus filhos, né? Boné, moletom, bobojaco, tem calça, tem touca, né? Camisetas, aquelas oversize que o pessoal costuma usar bastante. Então tem uma variedade enorme de roupas. Entra lá no Instagram deles que vocês vão acompanhar agora. Estão com a sua primeira loja física para abrir ali na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. E fazer um agradecimento rápido também especial, porque agora eu tô cuidando da minha pele, né? Então queria agradecer a Fernanda Rodrigues, né? Por estar cuidando da minha pele, né? Faço todo um skincare com ela. Ela me trouxe protetor solar, creme hidratante. Fui na clínica dela, fui muito bem tratado. Como que foi? Foi maravilhoso. Fui lá, ela olhou minha pele, fez os testes pra saber que tipo de pele é a minha, fez os produtos baseado na minha pele. Caramba. E agora eu tô me cuidando. Então agora eu tô fazendo skincare, tô passando protetor. Dá até um viço, né? Entendeu? Melhorou bastante, uma coisa que eu nunca tinha percebido. Então, graças a Fernanda Rodrigues aí, agora eu tô cuidando um pouco mais, né, da minha parte da estética também, né? Então, Fê, muito obrigado. E você que quiser aí fazer um tratamento estético, só entrar em contato aí com a Fernanda Rodrigues. O arroba dela também vai estar na descrição do vídeo. E hoje, um agradecimento também especial para Salos Segurança. Por que para Salos Segurança? A Salos Segurança, ela é uma empresa que está há muitos anos no mercado, né? Fazendo segurança de eventos, de condomínio, hostels, né? E por que eu quero falar deles? Porque eu gosto de falar de pessoas que têm propósito, né? Eu também. E eles fazem a segurança dos meus eventos beneficentes há 3 anos. Então, queria fazer um agradecimento especial à Salos, né? Que a Salos, ela nasceu de uma união de expertise em serviços essenciais para empresas de diferentes setores, né? Com uma abordagem centrada no cliente, buscando sempre a inovação e a qualidade em tudo o que fazem. As equipes, né, deles são compostas por profissionais treinados, comprometidos com entrega de soluções que superam as expectativas. Os diferenciais deles, né, são atendimento personalizado, né, tecnologia de ponta, uma equipe capacitada, uma atuação em diversos setores, né? Eles são capacitados para atender empresas de diferentes segmentos, desde indústrias até o setor comercial, né? E uma ampla variedade de setores, na verdade, como shopping centers, condomínios, hostels, hospitais, academias, empresas privadas e públicas também, e eventos que você quiser contratar a Salos Segurança. Então, se você quiser contratar a Salos Segurança, também vai estar aqui na descrição do vídeo o arroba deles, tá bom? Então, e eu queria falar sobre eles por causa disso, porque são pessoas que têm propósito. Desde quando eu comecei a fazer meus eventos beneficentes, né? Meu aniversário eu sempre faço um evento beneficente para arrecadar alimentos, né? E quando eu entrei em contato com eles, né, para ver se eles queriam divulgar a marca, patrocinar o evento, para poder colaborar, além de patrocinar o evento, eles falaram assim: "Não, a gente vai patrocinar o evento, mas também eu vou fazer toda a segurança do evento para você". Incrível. Então,
até no meu Instagram lá, se vocês me acompanham, vão lá, tem os Reels que eu fiz com eles lá, de toda a segurança que eles fizeram no meu evento. Então, muito obrigado aí, Salos Seguranças, e em especial, né, ao Navarro, meu grande amigo aí, que se tornou um irmão, um cara próximo. Então, obrigado aí, não só pela sua empresa, por tudo que você faz, mas pelo propósito de vida que você tem aí, de ajudar as pessoas, de contribuir pro bem-estar e a melhoria delas. E agora eu queria dar um presente pra você. Eu adoro! Toda vez que eu venho no programa, eu sempre ganho um presente. Ó, gente, queria te dar um presente, né? Que, na verdade, é um presente especial que a Dr. Puro me disponibilizou pra dar só pras pessoas que eu, Bruno, quisesse presentear. E você, como uma amiga querida, eu quis te presentear com esse presente. A Dr. Puro, ela é uma empresa, né? Uma clínica de saúde, de estética, né? Como é que eu posso dizer? De alta performance, de ajudar você a melhorar emagrecimento, a cuidar da saúde. E eu estou passando lá. Estou fazendo meu tratamento lá, já emagreci 2 quilos. Caramba! Né? Isso, perdi percentual de gordura em apenas um mês fazendo isso. Um mês que eles me passaram, fiz todos os exames, né? Gente, biopedância, faz não, todos. Eu quero fazer biopedância. Isso, lá, fazem biopedância, você passa com nutricionista, você passa com médico, você faz todo um acompanhamento lá, né? Inclusive, esse presente é um plano life deles lá. Que adorei! Não queria falar valores, mas depois eu te falo no particular, custa, né? Um preço razoável aí pra galera, mas eles me disponibilizaram pra entregar pras pessoas que fossem especiais, então eu quero te presentear com esse presente aí. Incrível, então, Bruno. você vai lá passar com nutricionista, com médico, vai fazer o exame de biopedância, entendeu? E vai fazer esse tratamento aí com eles pra você ver. Então, assim, em um mês, me aconselharam os exercícios, academia, passou uma dieta nutricionista e eu fiz direitinho esse um mês, perdi 2 quilos, percentual de gordura. E, cara, eu tô adorando essa minha melhora física, sabia? Com certeza, Bruno. Então, com certeza. Um presente especial pra você. Que foi por conta de você. Pode ir lá. E ainda, se eu gostar, eu vou com certeza compartilhar com as minhas seguidoras. Isso eu te garanto. Tenho certeza que você vai gostar, porque tem uma galera que nem conhece o Bulhões. Marcos Bulhões. Marcos Bulhões. É escritor, best-seller também. Ele virou um grande amigo meu também. Aí legal. Ele também tá fazendo um tratamento lá. Semana passada nos encontramos lá, ficamos batendo papo. Então, assim, você vai gostar muito desse presente, né? Valmir Ferreira, meu grande amigo aí, disponibilizou esses presentes pra quem eu quisesse presentear. E você, como uma amiga querida, eu quis te presentear pra você ir lá fazer essa biopedância, conhecer o espaço deles. Fica aqui na Avenida Paulista, aqui na Alameda Santos. De boa, no Tivoli Mofarrege. E o bom é que é bem fácil de encontrar, né? Fácil de encontrar, 4º andar, simples, e lá você vai ser muito bem tratada. Tem uma equipe incrível lá de nutricionistas, médicos. Ó, conheço a Marie, conheço a Mari, já conheço todo mundo lá, é maravilhoso. Já fez amizade com todo mundo. Já fiz amizade com todo mundo. É o seu bom amigo. Não tem como chegar em um lugar e não fazer amizade com alguém. É fácil. E aí, queria te dar esse presente, então, pra você ir lá. E depois você marca, vai lá com calma, pra você aproveitar, fazer esse exame, passar com o nutricionista, com o médico, fazer esse acompanhamento, tá bom? Com certeza eu vou, Bruno. Muito obrigada por esse presente maravilhoso. E obrigada também ao Dr. Puro, né? Isso, Dr. Puro. Isso, é Valmir Ferreira, ele que me disponibilizou, fez essa parceria comigo. Muito obrigada, Valmir. Você sabe que, com certeza, se eu gostar, eu vou compartilhar assim com as minhas seguidoras, viu? Mas se eu gostar, porque eu sou chata. Mas como você tá me dizendo, e você é um cara de confiança, eu tenho certeza que vai valer a pena. Não, viu? vai valer, porque pra mim já valeu. Em um mês já perdi 2 quilos, coisa que eu não conseguia fazer há anos. E só baseado no nutricionista, no exame de biopedância, nos aconselhamentos que eles me dão. Então é um acompanhamento legal que você vai gostar. Lê, então agora vamos começar esse bate-papo, né? Que eu tô ansioso pra poder falar com você mais uma vez, porque a outra vez que você veio, eu tinha uma outra mentalidade em relação a alguns relacionamentos, algumas coisas. Eu acho que eu ainda tava... Se eu não me engano, foi no começo do ano, certo? Eu acho que foi no começo do ano que você veio. Foi. Eu ainda tava... Isso, eu ainda tava fragilizado, porque eu vinha de um término, de um relacionamento antigo. Ainda tava meio que... meio magoado, chateado com algumas coisas. Então, hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu tô mais equilibrado, já tô melhor em relação a isso, já penso diferente. Eu tava muito preso, eu lembro que a gente falou muito sobre relacionamento e eu falei que eu não queria nada com ninguém, que eu não queria fechar, que eu... Nossa, hoje eu tenho outra cabeça, outra coisa. Então, eu queria começar falando sobre isso. Como hoje eu tenho percebido os relacionamentos, as pessoas, muito... Eu vou falar baseado nas mulheres, tá? Pelo fato que é o que eu me conecto pra tentar me relacionar. Por que hoje as mulheres, elas têm tanto medo de se entregar ou tentar algum relacionamento com alguma pessoa que
desperta o melhor nela, desperta um sentimento, aparenta ser uma pessoa boa, mas tem um detalhe ou outro que assusta, ao invés de ela tentar ver o que pode ser, ela simplesmente se bloqueia, fecha e foge. Inclusive, esse assunto é interessante porque eu fiz um vídeo pro YouTube também, pro meu canal, falando só sobre isso. Sobre as mulheres que chegam até os 25 anos e nunca namoraram. Nossa. E aí eu vou te explicar o que acontece, Brunão. Presta bem atenção aqui, ó. Não são só as mulheres, não são só os homens, tá? Que tem esse problema. Por quê? As pessoas, principalmente devido à internet, ao quanto que teve esse avanço, essa evolução da internet, a gente tem acesso a muita coisa. Então, uma hora você tá vendo um Reels de um cara chegando com você e falando que mulher que tem tatuagem de borboleta é aquela Sim. palavra lá, que eu não quero falar aqui no podcast. E aí, depois aparece outra mulher falando que o homem que não... Sei lá, o homem que não paga todas as suas contas, o homem que não ganha, no mínimo, 50 mil reais por mês pra te bancar, é um homem que não vale a pena você se relacionar. Sim. Então, o que tá acontecendo hoje em dia, Brunão? É que as pessoas estão tendo sugestões demais. É muita escolha, é muita coisa. Informação. É muita informação. Ninguém sabe exatamente o que você por si só quer. A gente não sabe. A gente sabe o que o outro quer pra gente. O que o outro fala ali é o que é. Entendeu? Tá cheio de regrinha, tá cheio de coisinha, não pode fazer tal coisa, não pode falar de tal jeito, tem que agir de tal forma. Então, esse excesso de informação faz com que a gente tenha muitos ruídos para escolher aquilo que faz bem pra gente. Além de, obviamente, bloqueio emocional. O que acontece com bloqueio emocional, Bruno? Presta atenção. Bloqueio emocional é quando mulheres, homens, pessoas passam por traumas muito fortes, tanto na infância quanto na adolescência. O que acontece? Esses traumas trazem ali uma sensação de que eu não posso ser vulnerável, não posso confiar nesta pessoa, e o fato de eu não conseguir ser vulnerável faz com que eu me torne uma pessoa extremamente perfeccionista, e por conta desse perfeccionismo eu não vou me abrir pra ninguém. E aí, quando chega uma pessoa que está disposto a ter um relacionamento comigo, uma pessoa que está disposto a crescer junto, uma pessoa que está disposto a fazer tudo que eu gostaria no relacionamento, eu vou sabotar. Porque eu não me acho merecedora. Eu não me acho merecedora por conta de busca sempre por perfeição. Exatamente. Eu quero o homem perfeito, eu quero o homem ideal, eu quero o homem com a aparência tal. Ele tem que ter a aparência do Brad Pitt, ele tem que ter a conta bancária de um bilionário, ele tem que agir de tal forma, ele tem que agir de tal jeito, e se não for assim, eu não quero. Exatamente. Eu sou 100% a favor, Bruno, de você ter critérios. Critérios é uma coisa muito importante. Mas a partir do momento que esses critérios viram uma forma de você sabotar a chance de você ter um relacionamento, de você viver um amor verdadeiro, aí começa as coisas a desandar. Você não vai ter um relacionamento enquanto você ficar buscando o homem perfeito, a pessoa incrível pra mostrar para as outras pessoas. Porque você tá buscando por ego. Tá? Gente que busca relacionamento por ego não dá certo. Relacionamento que é baseado em ego, quero uma mulher que seja só bonita, porque eu tenho que mostrar para os meus amigos que ela é só bonita, que ela é isso, que ela é um troféu. Eu quero um homem que seja tal coisa, que eu quero mostrar para as minhas amigas que ele não sei o quê. E isso faz com que os relacionamentos não tenham profundidade. E aí falta profundidade. E aí o que acontece? As pessoas rejeitam aquilo que seria bom para elas por medo de entrarem no relacionamento e serem vulneráveis. Lembra que eu te falei do perfeccionismo? Sim. A pessoa se torna perfeccionista por conta de traumas. Traumas de relacionamento na adolescência, às vezes, ou na infância, o que acontece? Ela vê os pais brigando, pai traindo a mãe, mãe traindo o pai, tio, vó, todas as figuras ali que ela tem de alguém que ela poderia ser no futuro. Todas essas figuras estão sofrendo por um amor. E aí o fato dessas figuras estarem sofrendo por um amor sempre é: alguém traiu alguém desconfiou de alguém, não tem como confiar, é sempre relacionado à confiança. Ou fui tão humilhado, um relacionamento abusivo, um relacionamento narcisista, onde eu sou humilhada, onde a pessoa, ela precisa me diminuir para que eu me sinta, para que ela se sinta melhor. Sim. E aí a pessoa cria esse perfeccionismo, esse medo de ser vulnerável pro outro. Então, às vezes, aparece o cara perfeito do jeito que ela queria, que vai tratar ela que nem uma princesa, que vai ser incrível, que vai levar ela pra um jantar legal. Mas às vezes o que ela faz? Ai, mas ele não é tão bonito assim. Ai, mas é porque ele tem a orelha de tal jeito. Ah, mas porque o pé dele é de tal jeito. Começa a criar motivos, desculpinhas pra sabotar um possível amor. Sim. Então você vê que essas pessoas, elas estão feridas. E aí o maior erro,
Bruno, o maior erro do outro, que quando sofre essa rejeição, né? Porque tem ali a pessoa que rejeita e a pessoa que sofre essa rejeição. Sim. A pessoa que sofre essa rejeição tá dando tudo de si, tá ali, ó. Poxa, eu tô realmente querendo algo sério, por que essa pessoa não me rejeitando? Então tem um problema comigo, será? Aí esse rejeitado, ele começa a achar que o problema é ele. Verdade. Só que o problema não é ele. Verdade. O problema é que a pessoa tem bloqueio emocional e ela é tão perfeccionista que ela quer um cara perfeito que não existe. Ela tá buscando uma fantasia e você não é uma fantasia, você é real. Você é humano. Você é humano. Exatamente. E aí ela sabota. E aí o que eu falei no vídeo que eu te falei do canal é que mulheres que não namoram, que não conseguem namorar de jeito nenhum, são mulheres que têm medo de serem vulneráveis, têm medo de mostrarem defeitos, têm medo de entrar no relacionamento e o cara vê que sim, ela tem ciúmes, que sim, às vezes ela tem surtos, que sim, às vezes ela tem alguns problemas que ela não gostaria de mostrar, só que a questão, Bruno, é que a gente pode ficar na teoria durante muitos anos. Ai, nossa, mas como eu sou estudioso, estudo sobre relacionamento, estudo sobre desenvolvimento pessoal, estudo sobre motivação, estudo sobre tudo que vai me agregar. Mas chega na prática, o que acontece? Começa a vir sombras que essa pessoa não imaginava que ela tinha. E é nesse momento da prática que ela tem que aprender a entender quando é o bloqueio emocional dela afetando. Porque senão ela começa a achar que o problema é no outro, culpa o outro, faz o outro se sentir pior. O outro começa a achar que o problema é porque ele é uma pessoa de tal jeito, mas não, a pessoa que tá arrumando desculpinha pra te rejeitar. Exatamente. Então você que é rejeitado, às vezes muitas pessoas eu vejo, soberanas, mulheres também, homens também, que falam, nossa, eu sou rejeitado porque eu sou insuficiente. Não, você não é suficiente, às vezes você é muito suficiente. Sim. Entendeu? Você é tão suficiente que a pessoa não tá preparada pra ter um relacionamento com você, porque ela sabe que você é perfeito demais pra ela. E que ela talvez vai mostrar pra você coisas que pode ser que você não goste. Porque você tá gostando dessa pessoa, essa pessoa tá no nível ali de tá observando você. Então, se ela te rejeita, às vezes é medo dela, de você ver algo nela que ela não gostaria de mostrar pra ninguém. Então, é muito mais sobre o outro do que sobre o rejeitado em si. Só que aí o que acontece? O rejeitado, ele não entende essa dinâmica, ele não entende dessa psicologia, como funciona, que o outro, quando te fere, ele diz mais sobre ele do que sobre você, ele não entende, ele começa a se culpar. Aí ele começa a mudar o jeito dele. Aquilo que talvez seja a essência dessa pessoa, sabe? A bondade, sabe? O lado, o que vejo muitos homens que quando viram Red Pill, aquele movimento Red Pill, né? Antes eram homens cavalheiros, homens incríveis, homens de tal jeito. E aí quando entra no movimento Red Pill, começa a destratar a mulher achando que toda mulher é vagabunda, achando que toda mulher tem que ser tratada de tal jeito, por conta da rejeição que foi pelo fato dele ter se envolvido com uma pessoa ferida. Porque se ele tivesse se envolvido com uma pessoa que estava aberta, uma pessoa que não estava bloqueada, ou uma pessoa que realmente soubesse desse bloqueio emocional e trabalhasse isso nela, por mais que ela avisasse no início, olha, eu tenho bloqueio emocional, vai ser um pouco difícil, mas tenha paciência comigo, seria diferente. Ele não teria essa revolta. Então, a internet, por um lado, é algo que é muito maravilhoso. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar reclamando, nossa, a internet é um lixo. Eu trabalho com a internet. A internet é uma forma assim, que eu tenho de buscar conhecimento, de me comunicar, é incrível. Só que existe o lado sombra da internet, entende, Bruno? O lado sombra é quando você basicamente começa a se comparar seus relacionamentos, comparar os seus critérios. Não, porque a fulana ganha flores de milhões, então eu tenho que no mínimo ter um cara. Mas, gente, não tem homem rico pra todo mundo, não tem homem bonito pra todo mundo, não tem homem que tem carro de tal jeito pra todo mundo. Gente, vamos escolher o amor pelo amor. Exatamente. Entende, Bruno? O que você acha? Se é uma pessoa que você escolhe mais pela essência da pessoa ou por aquilo que essa pessoa tem pra te entregar? Vamos dizer assim, de talvez beleza, talvez riqueza. Não é que eu discorde, eu acho legal, sabe? Mas você é uma pessoa que quando você busca o amor, você busca pela essência da pessoa? Como é que você faz? Quando eu busco o amor, eu busco pela essência da pessoa. Eu não vou por beleza, por status, por nada. Eu acho que o amor, ele transcende isso, sabe? Transcende. Então, quando eu me conecto com alguém, eu me conecto pela essência. São pilares que eu coloco ali, de valores que eu acho que tem que se encaixar, porque se não encaixar é difícil. Mas tem algo pra mim que sempre foi nos meus casos, que é a energia, a mágica do amor. Concordo. Eu acho que isso é incrível, porque eu já tive pessoas, agora eu tô solteiro faz um ano e pouco, eu já conheci mulheres que
colocando no papel a essência dela, cara, era uma mulher maravilhosa pra ter ao lado, mãe dos meus filhos, uma mulher incrível. Mas não despertou o coração. Mas tive outras mulheres que eu conheci, uma na verdade, que me despertou a emoção. Me despertou aquilo do coração sem nem eu conhecer a essência. E o que te faz despertar o coração? Existe algo? Não, algo inexplicável. É inexplicável? Pra mim sempre foi inexplicável. Porque existem pessoas que eu vou por valores, né? Que eu acabo me encantando. Então eu gosto de mulher. Eu sou um cara que eu não me relaciono com mulheres ou que eu perceba dentro delas que elas têm um egoísmo muito alto. Uhum. Eu sou uma pessoa caridosa, eu adoro trabalhar, ajudar os outros. Então quando eu vejo uma mulher envolvida em projetos sociais, isso me encanta. Quando eu vejo uma mulher solícita, dando valor pra dinheiro, pra outras coisas, isso me encanta. Então isso são princípios que me encantam em mulheres, né? Mulheres mais egoístas, mais fechadas já me afastam. Mas é algo que eu não sei explicar. Todas as mulheres que eu me relacionei até hoje na minha vida, eu nunca fui um cara de ter namoros curtos. Todos os meus relacionamentos foram longos. 4, 5, 6 anos. Todas elas me tocavam, acho que aí já vamos ter que falar parte espiritual. É conexão de alma. Alma gêmea? É nessa pegada. Não vou dizer alma gêmea porque eu não entro muito nesse termo, mas alguém que eu bati o olho, tocou o coração de cara e aquilo me despertou um interesse muito grande e algo falando pra mim, você precisa conhecer essa mulher. E o que mais te chama a atenção numa mulher? Cara, se você... Assim, é que existem esses dois termos diferentes. Vou mostrar os teus requisitos, assim, o que você realmente busca quando se trata de um relacionamento sério com quando uma eu mulher. busco um relacionamento, uma mulher que tenha princípios e valores de família. Eu sou um cara que meu sonho é ser pai. Então, eu quero uma mulher que queira ser mãe. Eu acho que você seria um pai maravilhoso, Nossa, Bruno. Eu tenho certeza disso. É o meu maior sonho. Uma mulher que tem esse princípio, esses valores. Puta, eu quero ser mãe. Quero construir uma família. Uma pessoa leal, né? Eu até tenho um vídeo meu que viralizou que eu até falo que eu busco mais lealdade do que fidelidade. Eu até poderia me relacionar com alguém que pudesse errar comigo. Mas eu nunca me relacionei com uma pessoa que poderia me abandonar. Caramba. Eu acho que existe essa diferença. Porque eu acho que erros às vezes acontecem. E às vezes quem erra, né, uma pessoa... Não vou falar infidelidade porque a gente sempre leva pro lado de traição. Mas uma pessoa que erra com você... Com certeza. Às vezes ela tem 50% de chance de melhorar e não cometer mais esse erro. Porque normalmente a gente tem a tendência de... Errei, percebi o erro... Puta, me machuca, eu mudo. A pessoa desleal, ela nunca tem consciência de que é um erro. Ela sempre acha que ela tá certa em ter te abandonado. Porque você deu motivos para ir embora. É verdade. Entende? Então, pra mim, um desleal é difícil de mudar. Um infiel ou alguém que erra, pode mudar. Então, uma pessoa que eu sinta que seja uma pessoa desleal. Então, eu analiso também como ela trata as pessoas. Isso pra mim é demais. Eu até brinco que às vezes eu tô jantando em um restaurante, em algum lugar, eu olho a pessoa que na hora que ela termina de comer a comida dela, ela recolhe as coisas dela e ela facilita a vida da outra. Às vezes ela leva até o balcão. A empatia... O prato sujo. É o que mais Isso pra mim me chama atenção. Te chama atenção. Uma mulher que ajuda um morador de rua, alguém... Mano, isso é uma coisa que me encanta. Me faz os olhos brilharem. Aí depois eu penso em outras coisas, sabe? Então você já prova que essa ideia que as mulheres têm de que todo homem só olha pra corpo, pra beleza, pra sexo, já cai por terra. Cai por terra, pelo menos comigo cai por terra. Com você e com muitos de homem. Eu conheço vários homens que também pensam nessa linha, né? Lógico que você olha assim, de primeira, quando você não tem nada da mulher, tá parada ali na sua frente, não teve nenhuma ação dela. Você às vezes vai pelo biotipo, Com pelo certeza. que você acha. Não, dizer que não chama atenção é uma mentira. Chama beleza? atenção. Chama atenção de todo Mas mundo. também depende. Eu conheço amigos meus que se interessam, acham bonito mulher morena, outros com olho claro, Com outras certeza, loiras. Então assim, eu acho que também isso varia muito, não é um padrão. Mas eu acredito que uma mulher, como é que eu posso dizer, elegante. Não falo elegante num ponto de dinheiro, mas a mulher tá bem cuidada. Com Isso certeza. chama muita atenção. Chama atenção porque é do feminino, né? Se cuidar. Isso. Então não estamos falando de biotipo, de beleza, um padrão. Mas estamos falando de se cuidar. Uma mulher que se cuida chama atenção bastante de qualquer homem. A explicação pra isso, de você se sentir atraído por mulheres que têm beleza, mulheres se sentir atraído por homens que têm, às vezes, mais segurança, mais dinheiro. O que acontece? Energia yin, energia yang. Você já ouviu falar nisso, Bruno? Energia? Yin e yang. Yin e yang. Energia feminina e energia masculina. Sim. Vamos falar a verdade. As duas aqui. polaridades. A energia
feminina é uma energia que tem tanto em você, quanto em mim, quanto no meu namorado Gabriel, quanto em todo mundo aqui. Ao mesmo tempo, tem energia masculina. Temos duas energias dentro da gente. Dizer que a mulher tem que ser 100% feminina é um mito. O homem tem que ser 100% masculino também é um mito. Entendeu? Porque não tem como. Você precisa da polaridade. Você precisa do equilíbrio. Porque se a mulher é 100% feminina, ela se torna passiva demais. Uma coitadinha, camponesa que depende de todo mundo. Sim. E se o homem se torna masculino demais, 100% masculino, sem nada da energia indo dentro dele, o que ele se torna? Um bruto, que não chora. O homem das cavernas. Um homem das cavernas que acha que tudo gira em torno do que ele está fazendo. Esquece completamente a emoção, esquece completamente a essência, só vira um cara 100% materialista, vira um cara 100% racional, a ponto de esquecer aquilo que é importante de fato, esquece família por conta de trabalho, porque quer ser um cara 100% que traga segurança, mas a família tá precisando, os filhos precisam de atenção, a mulher precisa, entendeu? A mesma coisa a mulher, se torna uma camponesa demais, pidona, que não tem um mínimo de autonomia para chegar com o cara e tomar também uma decisão, uma iniciativa, porque não tem fala, não tem voz. Sim. Entende? Então, a explicação de você sentir atração por mulheres que traga essa paz, essa feminilidade, essa beleza, é justamente porque você tem um masculino dentro de você. Sim. Entende? Mas isso significa que, nossa, o homem que olha pra mulher por conta de beleza, ele é um homem escroto? Claro que não. Todo mundo vai escolher alguém por conta de alguma coisa que chama atenção. Todo mundo tem seus critérios, suas escolhas. Só que o problema é quando isso se torna algo, de fato, muito ideal. Algo, de fato, que é falso. Sim. Né? Uma coisa que não existe. Então, eu quero uma pessoa completa. Mas e você? Você tá sendo completo? Entende? Você tá sendo uma pessoa completa? Você tá buscando no outro o que você não tem nem em você? Exatamente. Quero um cara assim, que fala inglês, que fala francês, que fala... E você? Tá falando quantas línguas? E você? Tá fazendo o quê? O que você tá fazendo, Quanto né? você tem na sua conta? Entende? Porque eu quero ser esposa, troféu, que não sei o quê. Mas você tá preparada? Talvez pra atrair até homens que utilizam dessa narrativa de que a mulher tem que ficar em casa sempre só pra manipular, só pra se sentir o fodão. Porque o tanto de homem inseguro que tem por aí, usando essa narrativa falsa aí de, nossa, eu quero uma esposa troféu, uma esposa que fica em casa, que não sai pra trabalhar, só pra tentar se sentir melhor. Exatamente. Porque o cara, a autoestima é tão baixa, mas tão baixa, tão pequena, entende? É assim, ó. Esse aqui, minúscula. Ele é assim, ó. Entendeu? Pra poder manipular a mulher. Aí só porque tem dinheiro ele acha que ele pode comprar. E aí a besta, a boba, vai lá achando que vai. Ai, nossa, como eu vou ver uma vida de rainha. Ser feliz. Tem o filho com o cara, mas aí o cara não analisou os requisitos principais, né? Que é o quê? Lealdade, fidelidade. Não analisou como que ele agiria nos momentos que ela tá vulnerável. Como que ele agiria em relação à família, filhos, não analisou, só olhou pra conta dele, só olhou pra aquilo sobre ele, e aí se lasca. Aí se ferra. Entendeu? Se lasca. Então, eu, particularmente, assim, sou 100% contra essa narrativa de que a mulher tem que ter obrigação de ficar dentro de casa, porque a gente não tá mais nos anos 40, 50. Pelo amor de Deus, a gente tá em 2025. Entendeu? Mas, por outro lado, eu vou apreciar sempre o equilíbrio. Entendeu? O homem que traz o equilíbrio, o homem que traga segurança, o homem que paga a conta é uma coisa maravilhosa, gostosa, eu amo. Meu namorado, nossa, ele paga a conta pra mim, é maravilhosa a sensação. Nossa, deixa comigo que eu vou cuidar de tudo aqui, perfeito. Entendeu? A mulher que cuida, que tá ali cuidando, mostrando empatia, é maravilhoso, uma delícia pro cara também. Todo mundo quer, só que o problema é que quando começa a virar regrinha com aquele discursinho falso, sabe? Como no fundo a pessoa só quer manipular, a pessoa só quer ter poder, a pessoa quer usar a religião, porque, não sei o que. A religião dela tem que ser de acordo com essa religião aqui, porque senão não funciona. Aí a sociedade tem que ser de acordo com o que ele acha. O bambambam. O que você acha sobre isso, Bruno? Nossa, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que quando a gente começa a criar regra pra coisas que, ao meu ver, se tornam fúteis num relacionamento, você só tá fadado a viver uma vida infeliz e ilusória, né? Foi o que você falou. Eu tenho que ir atrás de valores. Eu não posso ir por beleza, eu não posso ir por dinheiro, e eu não posso por esse ideal de que, não, que a gente tá falando, você citou o cara fodão que, não, sou inseguro, então eu quero bancar tudo, fazer tudo pra ter aquela mulher ali só pra falar que eu sou foda. Isso vai alimentar meu ego. Só pra alimentar ego. Só pra alimentar ego. Isso é horrível. Porque nem isso mesmo, se você for parar pra ver, ele não quer. Na hora que tá só os dois ali, ele mostra o oposto. Não, mostra. Ele é o que precisa de afeto, o que precisa de carinho, o queridinho. Eu quero colo. Só que fora,
né? Exatamente. Então, eu acho que hoje em dia, eu tenho percebido que muitas as pessoas hoje, elas... se relacionar tá tão difícil. Aí volta pra primeira fala que você falou. Exatamente pelo esse montante de informações. De gente cagando regra do que tem que ser feito. Exatamente. Entende? Ah, porque é isso, porque é aquilo. E eu não estou criticando. Jamais, galera. Não estou criticando, tá? Mas uma coisa que eu acho também, de alguns, não todos, eu acho que é a minoria. Como hoje todo mundo faz muita terapia. Muita. E roda um monte de terapeutas, um monte de coisa. E existem terapeutas e terapeutas. Exato. Tem terapeutas que palpitam muito e acabam confundindo a cabeça da pessoa direto. Exatamente. Eu já vi pessoas terminando relacionamento porque virou e falou assim: meu terapeuta falou que era melhor terminar. Sabe? Pessoas que não têm autonomia. É isso. Então eu acho que, cara, hoje em dia as pessoas, elas não conseguem ser elas. Elas vivem baseado no que os outros falam que tem que ser, do que o que os outros falam que precisa acontecer, do que os outros falam que precisa, como deve agir. Eu tiro uma base de qualquer ação sua baseado no que o meu psicólogo falou, baseado em quem eu sou. Só que você é diferente. Eu vou dar um exemplo meu, não tem nada a ver, ninguém vai saber mesmo. Eu tava me relacionando... ela também não vai saber, que eu acho que ela nem vê. Mas tudo bem. Eu me relacionei com a menina, me encantei por ela. Nossa, eu me encantei. Fiquei de 4 por ela, assim, né? Nossa, foi a única mulher nesse um ano que eu falei, eu acho que eu vou dar uma atenção aqui, sabe? Conexão a 1000. Maravilhoso. Saímos juntos, tal, 10 dias de uma conexão foda. A menina, do nada, falou que não queria mais, que não sei o quê, porque eu falo muito do meu passado. Certo? Só que quem me conhece nas redes sociais, e ela me conhece das redes sociais, o meu passado é meu testemunho. Eu não falo do meu passado porque eu não me limpei dele. Eu não falo do meu passado porque eu sinto falta. Eu falo do meu passado porque ele é meu testemunho. Eu também sou assim. Entendeu? Eu te entendo completamente. Porque pra ela, de repente, na característica dela, quando ela falou assim, meu psicólogo falou que se eu fico falando das coisas minhas do passado é porque elas me incomodam. Se não me incomodam mais, eu não tenho o que falar. Dela, né? E às vezes se incomodar, e aí? Tudo bem. Mas ela, a característica dela, eu sou um ser humano diferente. Pra mim é o contrário. Se me incomoda um assunto, você nunca vai ver eu falando dele. Sério? Eu sou o cara que você não vai ouvir falar. Se me incomoda, eu não abro a boca pra falar do assunto. Porque eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto de me sentir incomodado. Então, um conselho que eu dou pra quem me conhece: se eu falar de qualquer dor que eu vivi na minha vida, ou de qualquer pessoa que passou pela minha vida, você pode ter certeza que eu superei. Só que aí, deixa eu só trazer uma reflexão aqui. Mas você já parou pra prestar atenção, Bruno, que talvez, assim, eu não tô aqui pra diagnosticar ninguém, mas é claro que eu vou falar a minha reflexão analisando isso. Talvez você querer fugir de algo que te dói, talvez você querer fugir de algo que te incomoda e você não enfrentar aquilo, de alguma maneira você vai guardar em uma caixinha no teu subconsciente, uma caixinha dentro de você, que em um momento isso vai acabar aparecendo de alguma outra forma. Sim. Porque é assim que acontece. Quando a gente tem um desejo, quando a gente tem alguma dor, algo que nos incomoda, algo que mexe de fato com a gente tenta evitar, um desejo que a gente tenta suprimir, ou algo que dói que a gente tenta evitar, que a gente não enfrenta, isso vai começar a aparecer de outras formas, entende? Então, às vezes, realmente, quando a gente tenta evitar, é pelo fato de que a gente ainda não conseguiu a maturidade emocional suficiente para enfrentar talvez isso que possa te libertar de algo que ainda te dói. Porque, ok, falar do passado, eu acredito que falar do passado é algo que a gente tem que falar pro outro. Mas viver trazendo o passado à tona é uma coisa que eu já não concordo. Porque no relacionamento, a outra pessoa começa a se sentir insegura. Sim. Começa a pensar, será que então que ele pensa na ex? Ou será então que ele pensa que ela tá pensando no ex dela? Ou será que então que ela vai repetir as mesmas coisas que ela fez no passado comigo? O problema é que a gente precisa, primeiro, você falou pra mim que as pessoas estão sempre buscando informações externas, psicólogos, terapias e tal, externos, só que ninguém tem coragem de olhar pra dentro. Porque se todo mundo tivesse coragem de olhar pra dentro de si, de ter autonomia, de ter um lado crítico, sabe? De, essa pessoa tá falando isso, mas faz sentido isso pra mim? Exatamente. Ou não faz sentido? Porque não é porque essa pessoa é maravilhosa, eu amo, é uma mentora ou um mentor, às vezes não significa que vai fazer sentido pra mim. Concordo. Quando é que eu vou ter autonomia pra eu olhar pelo lado crítico e ver o que funciona ou não? Só que as pessoas não querem olhar pra dentro. As pessoas não querem de nenhum jeito olharem pras dores.
Bruno, deixa eu te contar agora uma coisa que aconteceu comigo esse ano. Eu comecei a namorar o Gabriel esse ano. E, assim, meu namoro com o Gabriel é o namoro dos meus sonhos. É uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Mas, sabe o que me fez realmente me apaixonar de fato pelo Gabriel? Porque, assim, quando o Gabriel me conheceu, a gente tava ali eu tava ali no modo observador, assim, hard. Sim. Sabe? Porque eu saí de um relacionamento já tem 4 anos do meu último relacionamento. Eu demorei muito pra assumir uma outra pessoa. E eu não vou mentir, eu vou ser sincera, eu tive bloqueios emocionais. Então esse ideal da pessoa perfeita eu também tive, entendeu? Esse ideal do cara maravilhoso eu também tive. Esse ideal da vida perfeita, do casamento, do namoro perfeito eu também tive. E por isso, quando o Gabriel chegou na minha vida, demorei muito pra desbloquear. Muito. Só que a diferença de um homem que realmente está disposto para um homem que não está disposto é que o homem disposto, ele tem paciência. E o Gabriel, ele já me acompanhava desde o ano passado. A gente começou a conversar, foi em janeiro, mas eu comecei a responder ele em fevereiro. Demorou um tempo. Entende? Você concorda, né, amor? Então, sofreu pouco, hein? Ele estava ali já batalhando e eu com meu bloqueio emocional. Só que o que acontece, por isso que eu quero trazer essa história. Eu já sabia que eu tinha esse bloqueio. Porque nos meus últimos relacionamentos, não tive tantos assim a ponto de... Mas eu tive relacionamentos assim de, tô conhecendo uma pessoa e tal. Não chegou esse namoro, mas eu percebia que eu sempre era a primeira a sair de mão. E analisando, normalmente, o que uma pessoa, quando não tem vontade de olhar pra dentro, quando não tem essa coragem, na verdade não é nem vontade, é coragem que falta nessa pessoa. Sim. Às vezes coragem mesmo, e não julgo, porque é algo que dói, mexe com tua identidade, entende? E quando eu comecei a trabalhar isso de olhar pra dentro e perceber, eu tô repetindo ciclos. Todas as pessoas, quando eu começo a conhecer, quando eu começo a me relacionar, eu largo de mão primeiro, se a pessoa começa a demonstrar. E quando a pessoa não demonstra, eu fico obcecada. Por quê? Se as pessoas começassem a se perguntar o porquê das coisas, eu acho que o mundo seria muito mais evoluído e inteligente. Porque ninguém tem coragem de se perguntar o porquê de nada. Concordo Todo plenamente. Mundo sai numa manada, indo... Não, Maria vai com as outras. Isso, tô indo com só todo segue mundo. o fluxo. Se a pessoa disser que é pra eu colocar um cacto na minha cabeça, ficar segurando uma melancia e sair pelada na rua, vou fazer. É isso, tá na moda, é o certo. Entende? Mas eu sempre me perguntei o porquê. Eu sempre fui assim, desde criança. Desde criança. Já tentaram implementar religião, mas não conseguiram. Porque eu tava sempre assim, por quê? E a mesma coisa pra mim. Por que eu tô repetindo isso? Não é normal. Porque a minha amiga tá namorando já tem anos. A minha outra amiga tá casada. Eu sou uma mulher bonita. Eu sou uma mulher interessante. Por quê? E aí que eu começo a olhar pra dentro de mim. Então, foi esse o meu processo de autoconhecimento. Quando eu comecei a olhar pra dentro, eu percebi, bloqueio emocional. Eu saboto meus relacionamentos quando eu percebo que está perto de dar certo. Que tá perto de ter um compromisso. Então tá aqui, tá tudo lindo. Tá lindo, a gente tá saindo junto, não sei o que, tá perfeitinho. Terreno preparado. Tá preparado. Mas aí, do nada, eu acordo num dia, acho que enjoei de fulano. Do nada, eu acordo num dia, eu acho que eu não quero mais responder ciclano. Por quê? E aí, analisando tudo isso, eu começo a perceber um padrão. E aí, sabendo desse bloqueio emocional, eu resolvo enfrentar. E é aí que acontece a evolução humana. Quando você enfrenta algo que dói. O erro do ser humano é achar que a vida tem que ser 100% perfeita, que você vai crescer no perfeito. Não vai! Você vai crescer na dor, meu amor. É na dor que você vai crescer na luta, minha querida. Exatamente. Você vai crescer quando tiver tudo na bosta. Entendeu? Se prepare. Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, quer ter uma família? Então se prepare que você vai crescer na dor, porque a dor, sofrimento. A dor, ela é aquilo que traz a maior motivação do ser humano. O ser humano faz tudo pra fugir da dor. Uhum. Então, se algo está doendo em mim, eu vou fazer de tudo pra fugir disso. Mas, se eu não enfrento isso, como que eu vou evoluir? Como que eu vou superar? Entende? Como que eu vou me motivar a ser alguém melhor? Se eu tô sempre fugindo de mim mesma? Se eu não consigo lidar comigo mesma? Como que eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu tenho medo de ficar um pouco sozinho no meu quarto? Porque eu tenho que estar sempre acompanhada de pessoas. Tenho que estar sempre ligando, mandando mensagem pra alguém, falando com alguém. Como? Como? Não tem como. Mas dói.
Dói muito, eu sei que dói. Olhar pra dentro, ver que você tem sombras que você nem imaginaria que você tinha, sombras que você achava, que você julgava no outro, que você falava, ai, nossa, mas esse outro aqui, ele é um invejoso. Esse outro aqui, ele é um fraco. Esse outro aqui, ele é dependente emocional, por isso que vive voltando com ex. Mas e você? Você já olhou pra sua inveja quando você se compara com aquela pessoa no Instagram e começa a achar que ela não mereceria ter aquilo? Você olha pra aquela pessoa e começa a realmente sentir felicidade, ou você sente um incômodo? Porque isso é inveja. Exatamente. Entendeu? Então, não é ruim, não é algo que a gente deve julgar quando alguém está no processo de autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele liberta. E o que aconteceu comigo esse ano foi isso. Eu, pelo autoconhecimento, já de ano, já sabia que eu tinha bloqueio emocional. Eu me preparei meu terreno. E sabia que quando a pessoa certa chegasse, eu teria que quebrar esse bloqueio emocional na prática. Não é na teoria. Não é só, ai, nossa, anotando aqui, responder ele depois de 1 minuto, não sei o quê, não sei o quê. Ai, não sei o quê, fazer de tal jeito. Não, é na prática, meu amor. Na hora. Entende? É na hora que as coisas estão acontecendo, que aí você começa a ter emoções que você não achava que tinha. E foi assim com o meu relacionamento. Mas sabe o que fez eu conseguir construir um relacionamento duradouro, um relacionamento bom, um relacionamento onde eu sou feliz, onde meu namorado também é 100% feliz, um relacionamento onde, cara, a gente tá sempre fazendo de tudo um pelo outro nos momentos de dor. É isso que eu ia perguntar, qual é o segredo? O segredo para você ter qualquer relacionamento próspero, qualquer relacionamento com profundidade, qualquer relacionamento que tenha longevidade, é você entender que a conexão emocional vai acontecer na dor. Nos momentos que vocês estão putos um com o outro. Nos momentos que teu namorado te irrita pra um cacete. Exatamente. Nos momentos que você irrita também pra um cacete a pessoa. Entende? É nesses momentos que você cria conexão emocional, porque é nesse momento da dor que você olha pro outro e vê, caramba, esse outro tá fazendo de tudo pra lutar por mim e eu estou fazendo de tudo pra lutar por ele, então vale a pena esse cacete aqui. Exatamente. Vale a pena, cara. Sabe por que vale a pena? Porque as pessoas hoje em dia, elas são as primeiras a fugir no primeiro erro. É isso. Na primeira dor, na primeira briga, já estão fugindo. Estão fugindo, isso mesmo. A galera tá virando muito superficial. Só que você vê que o relacionamento vai pra frente quando acontece essas dores, quando acontecem essas brigas, essas discussões, esses desentendimentos, e vocês conseguem, superar. E dentro até do Atração Secreta, que é o meu método, onde eu falo sobre relacionamento e tudo mais, lá dentro eu falo muito sobre você entender que a conexão acontece quando você de fato gera emoções na mente do outro. Entende? Sim. A conexão acontece quando você mostra pro outro que você tá disposto. A conexão acontece quando o outro mostra pra você também que tá disposto. Sabe? Você tem que criar conexão emocional. Recentemente, até eu e o Gabriel, a gente foi pra um parque de diversões. Até foi em Itaquera, tem um chamado Marisa. Sim. Eu fiquei pesquisando um monte de parque de diversão aqui em São Paulo, acho que só encontrei esse. E aí, a gente foi incrível. Sabe por que a gente foi? Porque eu, como uma pessoa inteligente como sou, obviamente, eu já sabendo disso, eu sei que quando você vai vivenciar emoções novas, como adrenalina, dopamina, sim, aquela adrenalina toda do carrossel não, da montanha-russa, tudo mais, aquilo quando você tá com aquela outra pessoa, vocês compartilham isso juntos, então cria uma química no cérebro de que aquela pessoa, até nos momentos de medo, ela vai estar com você. Olha só que... Olha que lindo. É incrível. O cérebro do ser humano é assim. Então, você fala, mas não teve emoção. Mas por que será que não teve emoção? Será que não teve a emoção dos hormônios, dos neurotransmissores? A emoção que essa correta. Criou? A emoção correta? Também acho. Será que não teve? Porque às vezes falta adrenalina, às vezes falta dopamina, às vezes falta a pessoa trazer algo pra você que desperte uma vontade de crescer. O homem, ele sempre vai querer uma mulher que faça ele sentir que ele pode ser um homem melhor. Isso é uma verdade ou uma mentira? Você concorda? Verdade. Discorda? Concorda? Que o homem busca... O homem, ele só vai querer uma mulher que desperte uma vontade dele ser um homem melhor. Que desperte nele uma vontade de ser um homem melhor? Ele vai olhar pra aquela mulher e ele vai pensar, caramba, eu preciso fazer tudo por ela. Eu tenho que dar o mundo pra essa mulher, cara. Porque essa mulher não aceita pouca coisa, não. Essa mulher, eu tenho que me desafiar, eu tenho que me tornar... Cara, eu vou fazer academia, eu vou ficar rico, eu vou mudar de vida. A mulher certa, na mente do homem, vai despertar nele isso. Exatamente.
Se a mulher aparece na vida do cara e não desperta nele essa vontade de crescer, não desperta nele essa vontade de ser o cara, de ser foda, não vai ter química. Exatamente. Não vai ter química. No final é tudo sobre a gente, tá? A gente entra no relacionamento de acordo com o que aquele outro vai despertar na gente. Somos seres egoístas, um pouco. Todo mundo só. Cara, você falou uma coisa que eu achei incrível agora. Porque você falou do despertar. Não vou falar o último, nem penúltimo, mas um dos relacionamentos meu que não deu certo, ele não deu certo porque eu não sentia na minha companheira um apoio nos meus sonhos, nos meus projetos. Ela não confiava em mim. Tem que confiar. Isso me quebrava. Eu todo empolgado com as coisas e ela sempre com pessimismo, sempre achando que não era o legal, sempre querendo que eu largasse aquilo, que aquilo não... Sabe? Isso me quebrava as pernas. Isso quebra qualquer cara. Isso me deixava sem tesão. Isso quebra qualquer cara. Eu nunca cresci profissionalmente baseado agora nos meus projetos, tanto quanto eu tava com ela. Você cresceu junto com ela? Depois de eu terminar. Ah, depois de você terminar com ela. Entende? Parece que, sei lá, em vez de me dar um up, eu não senti esse apoio e as coisas não caminhavam. É porque ninguém cresce na crítica, Bruno. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que, vou criticar aqui o outro, eu vou dizer aqui o outro, algo que não vai dar certo, vou ser pessimista, talvez ele olhe por outra perspectiva, talvez ele faça aquilo que eu quero. Só que ninguém vai crescer na crítica, ninguém vai crescer quando o outro tá toda hora te diminuindo, quando o outro tá toda hora te criticando, quando o outro tá toda hora botando você pra baixo. Como é que cresce? Eu já passei por uma situação, Bruno, no caso, eu não sei se eu te contei, eu já fui cantora. Sim. Eu te contei que eu já fui cantora, né? Isso, no primeiro a gente bateu um papo mais sobre sua trajetória de vida. Eu participei de uma banda que é incrível, foi incrível. Foi, por um lado foi bom, porém por outro foi uma pressão. Entende? Por quê? Porque eu comecei a cantar, eu tinha 6 anos de idade. E eu sou de uma família que veio da música, entende? Então, eu tinha um tio que hoje é falecido, que Deus o tenha. Mas esse tio, nossa, eu tinha um amor por ele, que era maravilhoso. E ele tinha filhos, que eram meus primos, né? Que são meus primos, e que são da música. E aí, eu cresci nesse ambiente e meu pai, como irmão do meu tio, né? Ele começou também a ver esse ambiente, ele também sempre gostou de música, meu pai. Então ele pensou, vou investir na minha filha, que tá demonstrando que é uma mulher uma criança muito talentosa. Por quê? Porque eu sempre fui uma menina um pouco... fora do comum. Eu acho que as pessoas mais especiais, elas são fora do comum, desde sabe? pequeno já mostra a diferença. Então, eu sou diagnosticada com TDAH. Sério? Então, sim. Então, eu era uma criança muito... sabe? Vamos brincar. Hiperativa, eu era também, demais. eu sempre sou. Demais. Até hoje eu sou. Só que eu tinha... coisas comigo que, tipo assim, era só de mim. Então, por exemplo, do nada eu chegava e cantava uma música afinado. Isso com 5 anos de idade. Meu pai gravava, caramba, ela tem um talento. Nasceu com dom. Entende? Eu tenho muitos dons. Todo mundo tem um dom, sabe? E o meu dom de me comunicar com as pessoas, de, sabe, trazer essa inspiração para as pessoas, começou a partir dali. Só que como eu comecei muito criança, a partir dos 6 anos de idade, com 7 anos de idade, a gente já estava estourado no Amazonas, que era onde eu morava. Então a gente fez... até apresentação pro Patati Patatá, que é a abertura do show do Patati Patatá, não sei se eu cheguei a te falar isso daí. Então era uma banda que realmente era uma banda de verdade, sim, sabe? Era uma banda que tinha músicos que a gente tinha que sustentar, tinha outras crianças que cantavam comigo, só que eu era frente. Trabalhavam ali. Isso, eu era frente. E meu pai, ele não teve muito conhecimento quando se trata de psicologia infantil, entende? Sei. Então, assim, como uma pessoa também normal, não julgo nem um pouco uma pessoa maravilhosa. Meu pai é o meu amor, entendeu? Só que ninguém nasce, né? Todos os pais que são pais, eles estão sendo pais pela primeira vez, estão aprendendo. Então, ele não sabia como funcionava. E o que acontece? Muito pequena, eu já estava sendo muito exposta a muita gente. Então fazia shows ali para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas, sabe? Fazia shows para a prefeitura, fazia shows para muita gente. Então isso começou a criar uma pressão muito forte. E muito nova, né? E muito desde nova. Então, essa pressão acontecia, às vezes, quando
eu sabia que se eu subisse naquele palco eu não podia errar nenhuma música, mas como eu tinha TDAH e não era tratado na época, obviamente eu errava as músicas. Sim, piorava na sua cabeça, ficava pior. Eu sempre errava todas as letras das músicas, por conta do TDAH. Então, esses erros que aconteciam, eles prejudicavam muito. Então, às vezes, vinham críticas. Nossa, mas você não deveria estar fazendo isso. Mas é aquelas críticas que você sabe como é. E essas críticas, elas mexeram muito no meu psicológico da minha criança. Principalmente quando é criança, né? Então, por isso, eu comecei a desenvolver um lado autocrítico muito forte dentro de mim. E aí, eu percebi que nessa época que eu estava na banda, depois eu virei adolescente, na minha adolescência eu comecei a cantar na minha carreira solo. Depois que eu comecei a cantar na minha carreira solo, eu comecei a me questionar, por que eu estou fazendo isso? Será que é porque eu amo de verdade ou será porque me ensinaram que isso era algo que era perfeito pra mim? E aí eu comecei a questionar. Nisso que eu comecei a questionar, nesse tempo, teve muito sucesso em relação à banda. Teve um sucesso também em relação à minha carreira solo, mas não era algo que eu queria de fato. Não era algo que eu me sentia feliz, entende? E por conta dessa pressão, eu sentia que a minha vida ficou estagnada até os meus 17 anos. Putz. Por conta que era sempre uma crítica, uma pressão. Olha, você tem que fazer, você tem que, assim, tá tudo errado o que você tá fazendo. Sabe? Dessa forma. Você chega até a acreditar nisso, né? E às vezes acontecia porque eu realmente não me empenhava, eu não tinha vontade, eu procrastinava. De fato, eu era procrastinadora. Eu não fazia o que precisava ser feito. Mas por que eu não fazia? Porque eu não tinha motivação suficiente para fazer aquilo. E a minha motivação não acontecia quando a pessoa chegava comigo e falava que estava fazendo errado, que eu devia fazer, que eu tenho que fazer, ou que aquilo não vai dar certo, que eu tenho que pôr este caminho aqui. Só que o ser humano, ele precisa da criatividade dele para ter sucesso. Se o ser humano, ele tem uma ideia, por conta da ideia do ser humano, desse dom do ser humano, existe isso aqui, ó. Esse podcast tá aqui, a internet tá aqui, você tá assistindo a gente pelo teu celular. Começou tudo por uma ideia, que às vezes pode ser até idiota. Para algumas pessoas pode até parecer. Então, quando eu larguei a música, foi um caos na minha família. Nossa, minha família, fui julgada, teve muita gente falando mal de mim e falaram que eu era uma ingrata e isso pesou muito pra mim. Porque realmente pode ter sido uma maneira de ingratidão quando eu falei que aquilo, de fato, não era o meu sonho. Só que não é ingratidão quando eu começo a olhar para aquilo que tá pulsando dentro de mim. Então tinha algo maior pulsando dentro de mim. Então o que isso tem a ver com a tua história, Bruno? A história com a sua ex significa que por que você começou a ter sucesso agora? Porque agora você não tem alguém te pressionando o que você tem que fazer ou não. Agora você pode ser criativo. Agora você pode ser você. Agora você tem autonomia para escolher. Agora você realmente pode se sentir o cara mais foda e ter ali uma ideia de que você vai encontrar uma pessoa que vai bater as ideias com você. E foi assim comigo, porque eu só comecei a crescer na vida depois que eu larguei a música. Quando eu larguei a música, eu montei uma loja de roupa, comecei ali a fazer um dinheirinho ali, fazia até uns 5 mil, faturava por mês. Isso pra uma adolescente de 17 anos era bastante coisa. Mas eu ainda tava nessa luta de o que eu quero da minha vida, qual que é o meu propósito. Qual é o meu caminho, né? Qual que é o meu caminho. Então com 18 anos eu comecei a implementar, sabe? Eu comecei a implementar várias coisas. Então eu vou tentar isso aqui, eu vou tentar influenciar por isso aqui, vou ser social media. O Gabriel até tá falando ontem que eu sou uma menina muito virada, entendeu? Eu sempre fui virada. E aí, nisso que eu fui descobrindo aos pouquinhos, eu descobri que eu gosto de motivar as pessoas, inspirar as pessoas, ajudar as pessoas. Quando uma pessoa tá naquele momento de fragilidade, eu sinto que o meu dom é mostrar pra essa pessoa que está frágil que ela é capaz sim. E que independente do que aconteça, ela vai conseguir. Entende? E isso eu percebi não só com a internet, mas com as pessoas ao meu redor. Então, amigas minhas eu motivava. Meu pai também, ele conta pra mim que teve uma época que ele também estava passando por uma situação, que a história dele é maravilhosa, é linda. Ele estava passando por uma situação que estava bem difícil, eu era adolescente na época. E eu cheguei, pai, vai pra cima. Motivei ele. Quando foi no outro dia, ele foi pra cima, começou do zero e aí começou tudo a dar certo pra ele. Então, eu fui descobrindo assim. Mas eu só fui descobrindo porque eu tive dor. Porque eu olhei para essas dores e eu enfrentei, entende? E logo, a gente, analisando tudo isso que a gente está conversando, a gente percebe que o ser humano, ele realmente tem motivação quando se trata de, tipo assim, eu não quero sentir essa dor, eu não quero que isso aqui aconteça. Mas se existe algo pressionando ele, é muito difícil dele ir pra frente. Porque ele deixa de agir com a essência
E ele começa a agir de acordo com a pressão, de acordo com o sistema, de acordo com aquilo que querem que ele faça. E a ideia, pra mim, assim, a minha teoria agora do que é a vida, porque eu tenho muito esse lado filosófico, todos os dias, o que é a vida? Por que viemos aqui? A minha teoria é, todos nós estamos aqui experienciando algo. Deus, a gente é Deus como um todo, experienciando algo. A gente não tem um destino de, você está destinado a viver uma vida de pobreza, você está destinado a viver uma vida de riqueza. Você não tem um destino, você cria o seu destino. E o que é a vida para mim? A vida para mim é você evoluir e ultrapassar todos os obstáculos que aparecem para você. Essa é a verdadeira evolução. A pessoa que não olha para dentro, a pessoa que não consegue realmente encarar, ela vai se atrasar. E ela não vai se atrasar com tempo e horário do sistema. Ela vai se atrasar na evolução dela. Isso mesmo. E esse atraso, Bruno, acontece por conta de realmente esse medo que o ser humano tem de olhar para a própria identidade e começar a perceber que a sua identidade não é aquilo que você achava que você era. Você consegue entender? Sim. A sua identidade, Bruno, presta atenção. Identidade é algo que a gente acha que a gente criou por conta daquilo que as pessoas foram falando sobre do que é a gente. Então, por exemplo, eu experienciei algo onde eu percebi que eu sou uma pessoa tímida. Mas você não é uma pessoa tímida, você está uma pessoa tímida. Você pode, do nada, realmente mudar, trabalhar, estudar e se tornar uma pessoa completamente aberta. Você vai definir se você é tímida ou não através do quanto que você vai agir para mudar aquilo. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem muito apego. E esse apego, Bruno, o que acontece? Esse apego, a gente se apega em tudo. Identidade, personalidade, pessoas, materiais, coisas materiais, nossa vivência, tudo a gente se apega. E quando a gente se apega numa identidade que a gente acha que é a gente, mas não é a gente, quando a gente vai pra prática num relacionamento em que nesse relacionamento começa a vir emoções que você achava que você não tinha, começa a vir traços de personalidade que você achava que você não tinha, começa a vir questionamentos que você achava que você nunca faria pra si mesmo, você começa a ter uma crise de identidade. E essa crise de identidade faz com que você entre numa depressão, em algo assim tão profundo, pra sair em um poço dentro de você, mas que é aí que você evolui, cara. Exatamente. É aí que as coisas mudam pra você. Quando você adentra, abre aqui o peito e olha pra dentro. Pô, eu tô sentindo inveja, então vou olhar aqui. Será que é inveja? Eu tô sentindo raiva. Por quê? É raiva do meu ex de 6 anos atrás? Ah, então eu tenho que ver isso aqui. Mas a pessoa não quer aceitar, porque ela pensa que se ela sentir isso, então ela é uma pessoa inferior. Ou se ela aceitar que ela tá sentindo isso, vai acabar mexendo na identidade, naquilo que ela acha que ela é. Então, essa crise de identidade acontece quando a pessoa começa a perceber suas sombras e começa a perceber que ela não é isso aqui, ó, matéria. Ela não é pele, ela não é cabelo, ela não é dedo. Ela só está. Ela é essência. Exatamente. Entende? Então, quando você começa a se conectar com a sua verdadeira essência, é aí que tudo começa a mudar. Porque a tua essência é a tua intuição, é o teu lado espiritual, é a voz de Deus falando com você. É aquilo que você veio fazer aqui na Terra para experienciar. Você veio para experienciar através da sua essência. Só que, obviamente, no mundo físico, cheio de ego, cheio de corrupção, cheio de medo, cheio de trauma, cheio de gente ruim. Nisso, a gente vai mudando a nossa personalidade, nossa identidade de acordo com isso. E a gente esquece quem de fato viemos fazer aqui. Quem de fato viemos a ser. E a gente começa a agir de acordo com aquilo que falam que a gente é. A gente acaba se perdendo nesse caminho. E a gente acaba se perdendo, Bruno. Exatamente. Então, pra tudo, Bruno, pra tudo. Se você quer ter um relacionamento bom, se você quer ter dinheiro, se você quer prosperar na vida, cara, eu tava até lendo um livro esses dias, que é um livro chamado Mindset. Sim. Você já ouviu falar nesse livro? Já ouvi falar, famosíssimo, né? Exatamente. E esse livro, Mindset, ele fala da pessoa que tem mentalidade fixa e da pessoa que tem mentalidade de crescimento. A pessoa que tem mentalidade fixa, ela acha que ela é aquilo, a síndrome da Gabriela. Eu Sim, sou assim, vou morrer assim. Vou morrer assim,
É isso que eu sou. Nossa, essas pessoas são foda. Essas pessoas, elas não vão crescer. Não São vão. pessoas que vão tentar empreender, vão ali durar um tempinho, no máximo, chega num limite, mas quebra. Não só no empreendimento, mas em relacionamento, Tudo. em desenvolvimento pessoal, em tudo. Pessoas de mentalidade fixa. Pessoas de mentalidade de crescimento são pessoas que sempre estão se questionando. Então, você pode analisar os maiores caras do digital, as melhores pessoas em relação a qualquer coisa que você quer se tornar. Sei lá, eu quero me tornar alguém tão bom assim. Essa pessoa se questiona. O que eu posso fazer para ser melhor? Exatamente. O que eu posso fazer para melhorar nisso aqui? São pessoas, agora eu vou te falar, o principal que eu quero trazer aqui, são pessoas que estão sempre buscando enfrentar as próprias sombras. Exatamente. São pessoas que elas buscam sombras dentro delas. Elas buscam entender o que tá de errado. Porque ela sabe, ela chegou num nível de consciência de que a evolução, e ela sabe que para que a evolução aconteça, ela tem que superar isso que tá tentando ensinar ela alguma coisa que ela precisa naquele momento. Então, para um relacionamento, às vezes a gente não consegue entender porque, de fato, ciclos estão se repetindo. Eu não consigo ter um relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu não consigo de jeito nenhum ter um relacionamento. Acontece pessoas que no início são maravilhosas comigo, mas no decorrer do tempo parece que elas enjoam, ou no decorrer do tempo parece que eu enjoo, ou às vezes não dá certo, ou às vezes é uma pessoa indisponível, às vezes é uma pessoa casada. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse ciclo está se repetindo? O que eu estou evitando de olhar para dentro de mim para que essa realidade mude? Por quê? Aquilo que você vai vivenciar na sua vida, aquilo que você vai vivenciar no seu externo, aquilo que você vai vivenciar nos seus relacionamentos, é um reflexo do que está dentro de você. Então, quando você vai criticar alguém, saiba muito bem. Quando você for criticar qualquer pessoa, saiba que essa crítica está falando sobre você. Tá bom? Tá bom, querida? Tá falando sobre você. Você não é a samaritana, não. Tá bom? Você não é a perfeita, a Jesus Cristo, não. Tá bom? Você vai criticar fulaninho, você vai criticar ciclaninho. Essa crítica fala sobre algo que tem dentro de você. Ou que você deseja fazer, ou que você tá tentando evitar em você. Saiba disso. Então, Exatamente. Bruno, você concorda comigo? Concordo plenamente, plenamente. Então, isso de evitar a dor faz com que realmente a gente não consiga de jeito nenhum encontrar o que tá limitando a gente, as nossas limitações. Bruno, não é material, não é o que o outro vai dizer pra você o que você vai fazer. A solução não tá no teu psicólogo, até porque psicologia, como eu já estudei psicologia, já fiz faculdade de psicologia 2 vezes, inclusive. Não cheguei a terminar, mas é um sonho que eu pretendo, mas, assim, é um sonho a longo prazo. Sim. Porém, na psicologia, quando a gente aprende as técnicas, tudo de como funciona uma consulta, o psicólogo de maneira alguma, ele vai ter que dizer para o outro o que ele tem que fazer. Ele tem que induzir o outro a descobrir o que ele tá fazendo de errado. Uhum. Então, às vezes, muita gente vai no psicólogo na primeira terapia e fala: ai, não funciona pra mim. É mesmo. Pra mim não funcionou, porque a pessoa não te disse. Não te disse a diquinha que você tava procurando, não te disse o que você queria ouvir. Só que a evolução acontece quando ela fala o que você não quer ouvir. Exatamente. Quando ela chega pra você e fala: olha, cara, você tá falando tão mal de tal pessoa aqui, mas tá mostrando que você não supera essa tal pessoa aqui, pronto. Será? A pessoa começa a fazer questionamento. O psicólogo, principalmente na psicanálise, a gente usa um método que faz a gente sempre fazer o outro se questionar sobre ele. A gente não pode dizer pra ele, entende? A gente dá ali alguns conselhos, a gente fala ali algumas coisas assim, mas conselhos que não faça com que ele entenda que eu estou dizendo pra ele o que ele tem que fazer. Porque aí não é terapia. Aí é outra coisa. Aí é conselho, entende? Então, é por isso que muita gente desiste da terapia. Sim. Tem muita gente fazendo terapia, mas tem muita gente desistindo também. Você pode perceber que muita gente não consegue sustentar a terapia por muito tempo. Ou tem 200 terapeutas, passou de vários em vários. Não consegue, acha que o problema tá no terapeuta, mas o problema está no fato dela não conseguir enxergar dentro. Mas assim, Bruno, pra finalizar aqui isso que eu tô falando pra você, não tem problema nenhum a gente ter sombra, tá? Sim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ter defeitos. Não tem problema nenhum você ter emoções que você julgou a vida toda durante sua infância. Do que há emoções que falavam que se você tiver é uma emoção muito errada, é pecado ou tal coisa. Não tem problema. Sabe por quê? Porque é com essa emoção
que tá vindo, essa sensação, esse traço, isso que tá te incomodando dentro de você, que você não quer escutar, que você não quer olhar pra dentro de você, ou talvez essa situação, esse trauma que você ainda não olhou, você tá evitando durante muitos anos, que você ainda não ressignificou, é um trauma que talvez mudaria completamente a sua vida quando você começasse a enfrentar ele. Porque quando você ressignifica algo, você muda completamente a forma de como você vai sentir quando isso acontecer com você. Eu falo porque eu sempre tive problema com ansiedade. Certo. E a minha ansiedade, assim, eu nem gosto de falar minha ansiedade, porque não é minha, não é é sua. uma ansiedade que vem. Mas por muito tempo, por muitos anos, eu achei que ela fosse minha inimiga. Tá? Eu não tô romantizando aqui o tag não, tá, gente? Calma aí. Por muitos anos eu achei que ela fosse minha inimiga. Já fiz tratamento pra ansiedade, tomei remédios. Tudo que você pode imaginar em relação à ansiedade, meditação, tudo, e nunca funcionou. Mas sabe o que de fato funcionou a melhora da minha ansiedade? Quando eu ressignifiquei. Quando eu comecei a olhar, Bruno, pra minha ansiedade, e eu comecei a pensar assim, por que ela tá vindo? O que ela quer me mostrar? Eu comecei a escutar o meu corpo. E é assim que você, mulher e homem, que tá se sentindo perdido, você consegue se encontrar. Quando você começa a escutar o seu corpo. Quando você começa a escutar aquilo que está dentro de você. Não falo de ego, não falo de pensamento, não falo de ideal, eu falo de essência. Então, quando essa ansiedade vinha, Bruno, era basicamente ela falando assim pra mim: toma aqui mais energia porque você vai precisar. E eu resolvi se ressignificar. Eu falei, mas isso aqui não vai me dominar. Porque toda vez que a ansiedade vinha, eu me sentia muito mal. Eu chorava, ficava triste. Ai, meu Deus, ansiedade, por quê? E era sempre antes de alguma gravação importante. Era sempre antes de alguma coisa importante. Era sempre antes de, sei lá, algum podcast. Eu lembro do primeiro podcast que eu fui no Papo Mil Grau. Eu tava ansiosa pra caramba, ninguém percebeu, mas eu tava muito. Primeiro podcast. Sim. E nessa época eu ainda não tava ressignificando. Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a enfrentar. E aí, quando ela vinha, eu comecei a sentir, tô sentindo essa dor, esse negócio aqui no meu peito que é horrível. Mas por quê? E mesmo assim eu não conseguia encontrar a resposta, mas eu sentia. Eu comecei a aceitar que eu tinha. Eu comecei a aceitar aquela emoção. Eu comecei a entender que ela estava vindo por algum motivo. Quando eu menos percebi, claro, busquei conhecimento, comecei a estudar sobre ansiedade e descobri que a ansiedade, ela também é uma forma do teu corpo de te preparar para algo que pode te colocar ali num certo lugar importante. Sim. Vamos supor, existe algo muito importante que vai acontecer na minha vida e esse algo importante vai depender de mim, certo? Certo. Beleza. Então, para que eu ressignifique a minha ansiedade quando se trata desse algo importante, 1000 vezes melhor eu olhar para ela e entender ela como uma energia extra que o meu corpo está me dando para que eu performe bem nisso, Sim. do que como algo que meu corpo está alertando, dizendo que vai dar errado. Exatamente. Tem as duas formas de ver. Lembra que eu te falei que a gente cria a nossa realidade? Uhum. Lembra que eu te falei que destino não existe? Uhum. Você acha mesmo que a ansiedade está vindo no seu corpo para dizer que o mundo vai acabar, algo vai dar errado? Você vai... Não. Bruno, quantas vezes você foi fazer, talvez até um programa aqui, você no início, não sei como era, ou em algum lugar que você foi apresentar algo, um seminário, com amigos, ou com a namorada, ou não sei, com alguém. Quantas vezes você sentiu ansiedade antes disso acontecer, disso se tornar, disso virar real na sua vida? De apresentar um podcast? Inúmeras vezes. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Mas quantas vezes, depois que você começou a enfrentar isso, você sentiu bem, caramba, aquela ansiedade parece que veio à toa. Parece que eu fiquei com mais gosto de fazer. Quando eu comecei a enfrentar, todas as vezes ficou mais leve. Exatamente. Quando eu comecei a entender que... foi o que você falou. Quando eu comecei a entender que não era um sinal de que algo vai dar errado, mas, na verdade, um alerta para que eu tomasse cuidado para fazer tudo certo. Exatamente. Pra mim é um alerta. Exatamente. Pra mim é um alerta. E aí que eu comecei a ressignificar. Eu pensei, toda vez que vinha essa ansiedade, eu comecei a pensar, o meu corpo tá me dando energia extra para que eu performe melhor. Para que eu dê o meu melhor. Ele tá me dando energia extra. Quando eu comecei a entender a ansiedade, a olhar pra ela por esse lado, cara, eu transmutei de um jeito que toda vez que ela vinha, eu me tornava muito mais forte. Motiva. Muito mais. Muito. Mas isso porque eu olhei pra dentro. Exatamente. Entendeu? Pode ser que com você não funcione, pode ser que com outra pessoa não funcione. Pra mim foi assim. Eu ressignifiquei assim. E isso serve pra tudo nessa vida. Quando está acontecendo alguma coisa que está te incomodando muito, Bruno,
Seja um relacionamento, seja uma pessoa, seja uma situação. Isso tá te incomodando demais. Comece a olhar pra dentro e comece a ressignificar isso. O que isso tá querendo me dizer? Como que eu posso olhar pra isso de uma maneira diferente? E é assim que você vira uma pessoa muito mais confiante. Você se torna uma pessoa muito mais segura de si. Você se torna uma pessoa, com certeza, muito mais evoluída. Porque você começa a olhar pra você e não pro outro. Aponta o dedo pro outro, não. Você aponta o dedo pra você. Assim. Você concorda comigo, Bruno? Eu concordo em tudo. O que você acha de tudo isso? Eu concordo em tudo que você falou, porque é exatamente assim que eu penso. Eu penso que todos os sentimentos que nós sentimos, eles são, na verdade, eles são provados na nossa reação com eles. Exato. Eles não são uma ação, eles são reação. Então, que nem você falou da ansiedade, pra mim a ansiedade é um alerta. Da mesma forma que o medo. Muitas pessoas, quando vem o sentimento do medo, elas correm, elas fogem, e pra mim o sentimento de medo, ele não tá dizendo foge. O sentimento de medo, ele só tá dando um alerta. Vai com cuidado. É verdade, concordo. Então, pra mim, todo os sentimentos, eles são uma reação. Que quando a gente olha pra dentro e consegue entender o que ele está querendo dizer, mas sobre um olhar crítico de si mesmo, mas ao mesmo tempo positivo de algo futuro, algo bom, cara, a gente consegue lidar muito melhor com isso. Concordo. Com ansiedade, com medo e com qualquer outro sentimento. Eu até falo também que a gratidão, muitas pessoas acham que gratidão é agradecer. Você me fez algo bom, então eu sempre vou ser gentil com você. Mas não, a gratidão é uma reação. Qual reação? Eu vou ser grato com você, não retribuindo o que você me fez de bom quando você me faz algo bom. Mas é no dia que você escorregar comigo, aí eu vou escolher ser grato ou não ser. É verdade. Porque se eu te esnobar, se eu me vingar, se eu te julgar, se eu te criticar, se eu te abandonar, eu não tô sendo grato. Agora, se eu te acolher, se eu te procurar ouvir, se eu te perdoar, eu tô sendo grato. É verdade. Então, pra mim, os sentimentos são reativos, não de ação. Então, o medo, a ansiedade, não é um agir no que eles nos desperta. O medo nos desperta o quê? Receio. Então ele me dá a sensação do receio. Só que não, eu tenho que entender a reação dele. Eu senti o medo, mas como eu vou agir? Medo é alerta, vá com cuidado. Em nenhum momento o medo diz, fuja, corra. O medo é vá com cuidado, Incrível. Abra os olhos. Incrível. Então eu penso isso, eu concordo com tudo que você falou da ansiedade. Porque o que ressignificou minha vida em todos os sentidos. Como eu me transformei como ser humano foi quando eu comecei a olhar pra dentro de mim. Entender os meus erros, as minhas falhas, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava mudar, o porquê que acontecia, o porquê que não acontecia. Me questionar sempre. Por isso que eu sempre emendei um relacionamento no outro. Nessa vez eu falei, eu quero ficar um tempo solteiro. Gosto assim. Por quê? Eu fiz a mesma coisa. Cara, se não tá dando certos relacionamentos, existe um porquê. E eu preciso entender o porquê. E eu percebi um padrão. Saio de um entre outro. Saio de um entre outro. Fugir de si. Eu não ficava sozinho. Olha aí. Parece que eu dependia dos outros. E isso melhorou até, eu até conto, isso melhorou até na academia. Eu nunca gostei de fazer academia. Já cheguei a pagar 1 ano e 5 vezes. Sério, juro por Deus. Por quê? Agora, nesse último mês, eu vou todos os dias. O que mudou no Bruno? O que você acha que mudou, Bruno? Mudou o fato de eu aprender a ficar sozinho. E de você começar a se enxergar como alguém que faz academia. Isso! Porque eu não fazia nada sozinho na minha vida. Esse ano eu fui pra show sozinho, viajei sozinho, Incrível, Bruno. cinema Isso que é o sozinho, verdadeiro empoderamento. restaurante sozinho, fiquei sozinho e vou pra academia sozinho. E aí, quando você menos perceber, vai aparecer a pessoa perfeita pra Isso. você. E Bruno, você falou um ponto muito importante que acontece com muita gente. São pessoas que começam algo e nunca vão até o final. Isso. São pessoas que, olha, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer academia, eu quero meter o shape, eu quero meter a grana, eu quero meter tal coisa, eu quero ter um relacionamento de tal jeito e tal, isso e aquilo. Mas sabe por que essas pessoas, elas não conseguem finalizar até o final? Por quê? Porque elas não se enxergam como alguém profissional naquilo. Por mais iniciante que seja, nunca se enxergue como iniciante em nada que você for começar. Nunca! Aí é um ponto que vai pra mim. Sabe por quê? Sabe por quê, Bruno? Presta atenção. Você tem que aprender a driblar o teu cérebro.
Entende? Exatamente. E quando você tem que driblar o teu cérebro, você tem que provar pra ele que você não é uma pessoa que tá iniciando naquilo. Por quê? Porque você vai agir como iniciante. O que iniciante faz? Inicia e termina. Às vezes nem evolui. É iniciante, é uma pessoa que tá começando. Se mantém nem sempre ali. Por muitos anos na academia, eu me identificava como iniciante. Eu tô começando. Passou um ano, tô começando. Passa 2 anos, tô começando. Mas eu tava treinando todo dia. Mas não, por que você não aumenta o peso? Por que você não pega o peso? Porque eu tô começando. Entende? E aí, com isso, de eu sempre estar me vendo como iniciante de algo, então eu tô começando ainda na minha empresa. Eu tô começando a ainda me desenvolver. Eu tô começando a estudar. Se você não se vê profissional, se você não se vê, se você não leva aquilo a sério, se você não vê identidade, Bruno, naquilo, você não adota pra sua identidade, você não vai até o final. Não vai, não adianta, não vai. Tudo que você parar. Colocar na sua cabeça, se você não se vê profissional, foda, você não se vê uma pessoa realmente ativa naquilo, não enxergar a longo prazo você vivendo aquilo, não tem como. Você vai desistir, porque a gente vai ter comportamentos e agir de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente é. Exatamente. Então, se eu acredito que eu sou tímida, é óbvio que eu vou sabotar todas as possíveis propostas de projetos que poderiam mudar a minha vida, ou de qualquer coisa que poderia mudar a minha vida, por conta da minha timidez, porque eu me enxergo tímida. Mas se eu começo a entender que a minha timidez tem mais a ver com a minha falta de confiança em mim do que com a minha personalidade, eu começo a entender que existe algo que pode ser mutável, que pode mudar. Então eu começo a me enxergar como alguém que está disposta a fazer qualquer coisa para mudar essa realidade. Então eu começo a adotar a identidade de que eu sou uma pessoa que sabe me comunicar. Eu sou uma pessoa confiante. Eu sou uma pessoa segura. Ninguém vai dominar, ninguém vai passar por cima de mim, porque eu decidi. Então se eu decidi, Bruno, quem que vai dizer o que eu tenho que fazer, deixar de fazer? Ninguém. Eu vou me enxergar de acordo com a minha identidade. E eu escolhi adotar a identidade de uma pessoa incrível, de uma pessoa empática, de uma pessoa que ajuda outras pessoas, de uma pessoa que tem propósito. Eu decidi. E é assim que você começa a academia e dura por muitos anos e nunca larga, porque você se enxerga saudável. Você não se enxerga como uma iniciante na academia, porque você não é. Se você tá fazendo academia e tá começando agora, para de se enxergar como iniciante, se enxerga como alguém que já é saudável, porque você começou a fazer, você já é saudável. Essa é a tua identidade. Isso já faz parte da sua vida. Ah, porque eu quero me tornar uma pessoa confiante. Então, beleza, o que eu vou fazer para me tornar uma pessoa confiante? Primeiro, eu vou começar a me enxergar como alguém confiante. Vou agir como alguém confiante. Como é que uma pessoa confiante age? Ela tem postura, ela sabe falar, ela sabe se comunicar, ela sabe se expressar. Então eu vou buscar me tornar isso, porque eu sei que me tornando isso, eu vou conseguir tudo que essa pessoa, que esse tipo de pessoa consegue. Então você vê que todas as pessoas bem-sucedidas que têm padrões de sucesso são pessoas que têm padrões ali de olhar pra dentro de si, de evoluir, entende? Exatamente. São pessoas que realmente conseguem passar muito rápido assim de fase, porque elas já entenderam a regra do jogo. E se você não entende a regra do jogo, você vai perder o jogo, porque o mundo é assim. Você pode dizer, ai, mas o mundo é injusto. Pode ser injusto, pode ser o que for, mas a vida só depende de você pra dar certo, meu amor. Entende? Vai depender da sua identidade. Ai, mas eu sou pobre. Mas você tá vendo esse vídeo, você tá assistindo esse corte, reels, podcast, o que for que você esteja assistindo aqui. Você tá vendo isso, você tem conhecimento sim, você só não quer. Você só não adotou a identidade de alguém que muda. Você só não adotou a identidade de alguém que realmente vai mudar essa realidade que você tá vivendo. E muitos caras acontecem isso. Ai, mas eu queria ser um cara mais masculino, eu queria ser um cara mais não sei o quê. E o que é um cara masculino? É um cara confiante. Exatamente. Simples. É isso mesmo. O que é uma mulher feminina, uma mulher relaxada? É isso mesmo. Quando que você vai adotar essa identidade, cara? Pelo amor de Deus. Você falou uma coisa que é sensacional, que uma vez eu ouvi de um cara. O quê? Você precisa ser antes de ser. Antes de ter. Seja para poder ter. Isso. Isso mudou a minha vida, Bruno. Bruno, isso mudou a minha vida, Bruno. Eu já morei em kitnet. Eu sei que tem um tempo. Tem quanto tempo ainda? Finalizar. Vamos finalizar. É só terminar aqui. Eu já morei em kitnet. Eu já morei de favor. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre visualizei a longo prazo.
Isso mudou a minha forma de pensar, porque quando eu me imaginava como alguém que estava começando, como alguém que estava iniciando, como alguém que estava assim, não sei o quê, não, eu já imaginava tudo dando certo. Então, se eu comecei um negócio, vai dar certo. E quem vai dizer que não vai dar certo? Ninguém. Só eu. Só você. Quem que vai rejeitar isso? Só eu. Então, vai depender de mim. Eu vou fazer dar certo. Então, para que dê certo, quem que eu preciso me tornar para que isto se torne realidade? Quem que eu preciso ser? Eu quero ter um relacionamento? Beleza, quero ter um relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Como? Clareza, meu amor. Clareza, tenha clareza. Sem clareza, você se sente perdido. Exatamente. Teu foco, presta atenção aqui, ó. Se você tem o foco, tá aqui, ó. Teu foco, teus olhos estão focados num só ponto, numa só direção, é muito mais fácil chegar mais rápido naquela direção. Agora, se você pega o teu foco e divide pra várias coisas, você vai demorar mais. Você vai demorar, você vai se sentir perdido. Toma sua atenção. Por isso que para que tenha foco, você precisa de clareza. Porque sem clareza você não tem motivo para agir. Você não tem motivação, motivo para ação. Então, com a clareza, Bruno, você tem finalmente algo concreto que você enxergue ali. Caramba, eu preciso fazer isso, aquilo para que eu tenha um relacionamento bom. Eu tenho que me tornar assim. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais responsável, emocional. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais empática. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais compreensiva. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais bonita. Porque eu tenho certeza que o outro tem que sentir atração por mim. E eu tenho que me tornar assim. Mas eu só vou a ter um relacionamento quando eu for essa pessoa perfeita aqui? Não. Porque para que eu me torne assim, eu tenho que também praticar. Você tem que ser. E às vezes o relacionamento perfeito, ele vem antes, cheio de defeitos. Isso tá? Você vai construí-lo. Vem cheio de defeitos. Às vezes a pessoa vem toda cheia de defeitos, você também. Mas os dois vão escolher. Vai depender do outro, se ele vai escolher se aperfeiçoar com você. Aí você vê o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não tá no dinheiro, não tá na beleza, não tá no que você diz sobre o outro. Olha como ele é foda, olha como ele é isso, não sei o quê. Olha, gente. Não, está no quanto que vocês juntos estão dispostos a se aperfeiçoar para o outro. A perfeição, ela não existe, tá? Não existe ninguém perfeito, não existe perfeição, não existe nada perfeito. Existe pessoas em constante evolução. Saiba que sempre o outro vai acabar errando com você. Sim. Sempre. De alguma Se você forma. tá todo momento tentando controlar o outro para que o outro não erre com você, então você já falhou aí. Entendeu? Você já falhou aí quando você tá tentando controlar aquilo que não é sobre você, e sim sobre o outro. Você falou uma coisa agora que eu achei fantástica, que ninguém vai se tornar perfeito, mas todo mundo pode se aperfeiçoar. Óbvio. Com certeza. Então, a vida é sobre uma constante melhora, uma constante busca pela sua melhor versão. E eu acredito muito nisso, de que a gente precisa focar em algo e já começar a viver hoje como se você já fosse aquele tipo de pessoa. Clareza. Por isso. Tenha clareza no foco. Porque você só vai chegar lá. Exato. Se lapidando diariamente para ser quem você deseja. Exatamente. Então, você falou para mim uma coisa incrível. E me toca muito isso. Porque eu sou um cara que eu sempre tive clareza em que homem eu queria me tornar. Foda. Um cara foda, um cara bondoso, um cara que ajuda, acolhedor. E eu sou esse cara hoje. Eu me idealizei há 10 anos atrás. Só que eu ainda tenho dificuldade com a parte profissional. Então talvez você ainda Isso, não pra se mim, enxergue ainda... como um grande empresário. Isso. Eu só me enxergo como um grande homem. Mas eu não me enxergo como um grande empresário. Eu passei por isso. Eu ainda tô nessa fase. Nisso de ser tão iniciante, sabe? Isso. Eu sou iniciante. Não, tô começando agora. Eu me enxerguei assim durante muitos anos. E eu vou falar que eu só tive resultados no meu trabalho, na minha empresa, no Soberanas Academy, né? No movimento que eu criei, da minha empresa, de cursos, infoprodutos, só tive realmente resultado quando eu comecei a me enxergar como empresária. Por muito tempo eu me enxerguei como criadora de conteúdo, por muito tempo eu me enxerguei como alguém que estava tentando na internet, por muito tempo eu me enxerguei como alguém que estava começando, mas chega um momento que parou. Não tem como. Você tá começando com 4 anos, com 1 ano já. Não tem como. 6 anos já não é começo, não. Ou 6 meses já não é começo, não. Já não é, já não é começo. Então, o Bruno, às vezes, realmente falta a gente só ter confiança de se enxergar como alguém que merece. E fala muito sobre merecimento. Talvez você não se acha merecedor de
de se sentir como um empresário. Porque às vezes você se compara com outras pessoas. Às vezes você se compara com outros podcasts. Às vezes, no meu caso, eu me comparava com outros empresários no mesmo nicho que o meu. Entende? Acontecia muito essa comparação e às vezes eu via... Ai, nossa, naquele tempo, logo no início, assim, às vezes eu não tinha dinheiro pra fazer uma foto profissional. Às vezes eu não tinha dinheiro ali no início, logo no início da minha carreira, pra fazer algo assim, bem top. E eu ficava me comparando com os grandes e eu pensava, cara, eu sou iniciante, eu só vou ser grande quando eu fizer isso. Mas não. Eu já sou grande, porque na minha vida, só o fato de eu estar tentando isso aqui, eu sou grande, cara. Entende? Eu sou grande. Exatamente. Entende? Se tem pessoas que estão realmente olhando para aquilo, se tem pessoas que estão vendo que eu estou agregando na vida delas, então já não sou iniciante. Quantas pessoas o seu podcast mudou a vida? E você nem imagina, Bruno? Fora essa que eu nem imagino. Isso é ser pequeno? Não. Isso é ser grande, cara. Você é um empresário. Se olha como um empresário de verdade. Leve isso a sério. Entende? Foi aí que a minha chave, a minha virada de chave mudou. Comecei a levar a minha vida, meu trabalho, as coisas a sério. Comecei a me enxergar como uma mulher adulta. Por mais que hoje eu tenha 21 anos, né? Mas eu comecei a me enxergar como uma mulher adulta. E nisso, antes, quando eu não tinha esses resultados que eu tenho hoje, eu me enxergava ainda como alguém que estava começando, crescendo. Mas não tem idade para você se enxergar como alguém maior. O que é maior já aconteceu. O teu sonho, que eu vou já te perguntar qual que é antes, rapidinho. O teu sonho, aquilo que você tanto quer, Bruno, aquilo que você tanto quer, ele já existe, tá? Para vocês que estão me assistindo, aquilo que você tanto quer, aquele sonho que você quer realizar, ele já existe. Ele já tá aqui, ele já existe. Só falta você se enxergar como alguém merecedor de receber isso, de realizar isso. Só depende de você, cara. Bruno, exatamente. Pra gente finalizar, qual que é o teu maior sonho? Cara, o meu maior sonho é ser um grande comunicador e transformar a vida das pessoas. E por que você acha que você não é? Eu já me considero uma grande pessoa que transforma a vida das pessoas, mas eu não considero um comunicador? Eu não me considero como um grande empresário. E o que é um grande empresário pra você? Eu acho que o mundo dos business, ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso pra mim é tão prazeroso que eu só faço... Eu nunca imaginei ganhar dinheiro pra fazer isso. E o que te impede de ganhar dinheiro? Não me impede, mas é isso que eu tô falando. Eu não consigo hoje ainda me enxergar. Eu só me enxergo como iniciante, como você falou. Mas por quê? Será que você atrela o prazer com falta de dinheiro? Então, para que eu tenha prazer com isso, eu não posso ganhar dinheiro com isso? Porque senão isso se torna um fardo pra mim? Não, eu nem penso que é ruim ganhar dinheiro com isso. Mas eu não consigo imaginar como eu ganharia dinheiro com isso, sabe? Tipo, pra mim é uma coisa tão natural que tudo que como eu cresci na vida, tudo que eu vi na vida foi o seguinte: vou virar empresário, vou construir algo para ganhar dinheiro. Então isso tem que ser construído. No meu caso, como pra mim é tão natural, eu não consigo imaginar como é que eu construo isso para ganhar dinheiro. Clareza, falta clareza. E às vezes, eu vou te falar uma coisa, tá? Que eu até tava conversando com o Gabriel hoje. Às vezes a gente se rotula tanto a uma coisa que a gente esquece as 1000 oportunidades que a gente tem de realizar o nosso sonho. Seu sonho é ser um grande comunicador, você já tá sendo um grande comunicador. Seu sonho é fazer dinheiro, e se você não tá fazendo dinheiro, então existe algo que você não tá enxergando, uma possibilidade, porque tem tanta gente que faz dinheiro com o que você quer fazer. Não sei o que é, mas com o que você tá pretendendo fazer. Por que tem gente que tá fazendo e você não? Qual que é a diferença dessas pessoas pra você? A diferença é que essas pessoas são estratégicas. Sim. A estratégia vem em primeiro lugar. Você não precisa, tá? Primeiro a gente procrastina muito pra, ai, nossa, mas eu preciso de estratégia, então tem que pagar tal pessoa assim. Não, você não precisa, você só precisa buscar conhecimento. E você mesmo, automaticamente, vai se aperfeiçoando. E aí, Bruno, você precisa também entender que às vezes a gente evita fazer dinheiro com aquilo que a gente gosta porque a gente tem medo de desgostar daquilo. A gente tem medo de que aquilo se torne um fardo. A gente tem medo de depender daquilo e dar errado. A gente tem medo de depender daquilo e depois a gente... O que eu vou fazer depois? Sabe? Sim, faz sentido. Primeiro ponto, nunca se rotule a algo. Eu poderia muito bem só me rotular, eu me considero uma empresária. Entende? Uma visionária, empresária, investidora. Mas também sou empresária, psicanalista, também sou mentora de mulheres. Mas eu parei de me rotular apenas como uma influenciadora, criadora de conteúdo ou alguém que está ali só motivando as pessoas. Eu comecei a entender que o mundo tem várias possibilidades. E uma pessoa próspera, ela nunca vai depender de uma só fonte de renda. Ela nunca vai depender de uma só coisa. Ela sempre vai se abrir para outras oportunidades. Então, se eu não tô ganhando dinheiro com isso aqui, então tá errado.
Porque o dinheiro, ele é algo bom. O dinheiro não é algo ruim, entende? Sabe? Então, o que eu estou fazendo aqui, aonde que eu estou errando, primeiro eu começo olhando pra dentro de mim, que está me impedindo de ganhar. Confiança, falta de confiança, medo de cobrar e achar que não vale. Então isso tem muito a ver com a sua percepção do seu valor. E aí, com clareza, você vai conseguir construir algo. Nunca se veja como iniciante em nada. Nunca se veja. E outra coisa, esse podcast aqui é se não, o melhor podcast que eu já vi. Porque aqui eu consigo me sentir eu. Aqui eu consigo conversar tranquilamente com você, sem medo do que as outras pessoas vão falar. Porque eu sei que todo mundo que assiste isso aqui, todo mundo tem empatia. Porque você tem isso. Não são todas as pessoas que têm. Eu sou grata a todos os podcasts que eu já fui. Mas já aconteceu de entrar, por exemplo, em um programa de TV e ter uma pessoa ali que tá me diminuindo. Sabe? Que tá passando, sabe? Que tá tentando ter uma rivalidade comigo. Então, você tem um diferencial, Bruno, que não é qualquer pessoa que tenha. Só que falta confiança. Exatamente. Falta você olhar pra você como alguém, ó. Eu vou fazer isso aqui se tornar real e só depende de mim. Não depende de outra pessoa, não depende de investidor, de empresário de dinheiro, depende de você. Do quanto que você vai estar disposto a dar tudo de si pra fazer isso dar certo. E é aí que você olha para suas sombras, começa a olhar pra dentro de você, ressignifica tudo que precisa ressignificar e a vida, ela automaticamente vai te ajudar a te ajustar. Ela vai trazer situações e pessoas que vão mudar a tua história. Ela vai trazer situações que vão te ajudar a chegar mais perto daquilo. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu vim assim, bambeando. Eu fui conhecendo pessoas, eu fui chamada pro podcast, depois eu conheci outras pessoas, depois eu conheci outras e outras pessoas, depois eu comecei a ter negócio com outras e outras e outras pessoas e assim foi a vida me trazendo. Então relaxa, a vida se encarrega de realizar aquilo que você quer, você só precisa agir, tá? Você só precisa agir, não precisa de mais nada, só de confiança e de ação e estratégia, obviamente. Lê. Só quero te agradecer. Depois no off eu te falo por que essas últimas palavras me tocaram muito. Com certeza, vamos conversar. Obrigado mesmo pela sua presença mais uma vez. É um prazer imenso. Cara, você aqui, juro pra você, é uma das convidadas que eu tenho que mais a hora passa e na hora que eu vejo, pra mim parece que passou 10 minutos. Pra mim também, porque eu falo pra caramba. Não é questão de, não é nem questão de falar, é questão de, cara, como é gostoso conversar com você, como eu gosto flui, também, cara. como eu aprendo, como entra na minha mente as coisas com leveza, como eu me identifico, como eu melhoro. Foda, então, cara. Fico muito obrigado demais. De verdade, de coração. Você sabe, né? Bruno, você pode contar comigo pra qualquer coisa, entendeu? Você tem uma amiga aqui, uma parceira. Obrigado mesmo. Você pode contar qualquer coisa que você precisar também, eu estarei aqui, entendeu? Eu tenho certeza que esse podcast, além de mudar a vida e pelo menos pensamentos, eu quero criar uma faísca, sabe, no coração de alguém que tá assistindo isso aqui. Pode ser uma pessoa só, mas criando essa faísca já muda o mundo. Já me mostra que eu tô fazendo aquilo que eu vim fazer aqui, entende? E saber que você realmente enxerga a minha pessoa como essa pessoa que você tá falando que eu sou, eu fico extremamente feliz, Bruno. E eu falo o mesmo pra você, sou muito grata. E é genuíno, de verdade, porque, cara, me tocou muitas coisas que você me falou hoje. Ai, maravilha. Obrigado de coração. De nada, Bruno. Obrigada, gente. Esperem a terceira parte, porque minha Letícia vai vir aqui várias e várias vezes. Pode me chamar que eu venho mesmo. Eu adoro conversar com ela e cada vez é um episódio melhor que o outro. Pessoal, muito obrigado, né? Vocês que acompanharam o episódio até aqui, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Nós falamos muito sobre relacionamento, mentalidade, sobre autoconfiança, coisas que, cara, com certeza eu vou dormir hoje com a pulguinha atrás da orelha e amanhã eu vou acordar um ser humano melhor e graças a Letícia Pinheiro. Então, acompanhe aí esse podcast, ative aí o sininho, dê o joinha, se inscreva no canal que isso ajuda muito e acompanhe a Letícia nas redes sociais dela. Vai estar aqui embaixo, vocês não vão se arrepender, principalmente vocês mulheres soberanas que não conhecem a Letícia, acompanhem ela que vocês vão melhorar, crescer, se desenvolver muito. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o podcast de A a Z e um beijo no coração de cada um de vocês.